Saudações, queridos amiguinhos! A conversa hoje é sobre atrito. Vocês já repararam que toda vez que queremos realizar algum sonho, realizar algum objetivo, sempre surgem diversas dificuldades? Pois é, sempre que pensamos em atrito, pensamos em dificuldades para se alcançar um objetivo. E atrito é isso, é uma resistência ao deslizamento. Sempre que um corpo está sobre o outro, está encostado no outro, há uma dificuldade para que eles deslizem um sobre os outros. Por exemplo, considere aqui um bloco numa superfície horizontal. As forças que estão atuando nele é o peso, que é uma força de origem gravitacional, e a normal, uma força de origem eletromagnética, que é a reação do apoio ao esforço que esse bloco está fazendo nele. Se puxarmos esse bloco com uma forcinha qualquer, o bloco não se movimenta, porque existe estas irregularidades entre as superfícies, regularidades microscópicas, que fazem surgir uma força mínima para que o corpo entre em movimento, chamado de força de atrito estática máxima, uma força de atrito destaque. O bloco só entrará em movimento quando fizermos uma força superior a essa força mínima necessária para colocá-lo em movimento, a força de atrito estática máxima. Vamos analisar isso no gráfico da FAT por F? Então veja, existe aqui uma força de atrito estática máxima para o bloco entrar em movimento. Se fizermos uma forcinha de menor do que esta força, o corpo não se movimenta. Se continuarmos fazendo uma força menor ainda que essa força estática máxima, o corpo não se movimenta. Ele começará a se movimentar quando fizermos uma força de, no mínimo, igual à força de atrito estática máxima. Então, se a força feita foi de 1 newton, o corpo continua em repouso, com uma força de atrito estática de 1 newton. Se fizermos uma força um pouquinho maior, o corpo ainda permanecerá em repouso, com uma força de atrito estática igual. Mas se fizermos uma força igual à força de atrito estática máxima, o corpo fica na iminência do movimento. Ele começa a balançar. E se fizermos uma força maior que a força de atrito estática máxima, ainda existirá uma força de atrito, só que agora uma força de atrito cinética. Cinética, porque o corpo já estará em movimento. Tanto é que mesmo depois que colocarmos o corpo em movimento, se pararmos de fazer a força F, o corpo para. Porque existe uma força de atrito visando parar o corpo, a força de atrito cinética. Veja, a força de atrito estática, ela não deixa o corpo nem sequer entrar em movimento. A força de atrito cinética é aquela que existe quando o corpo já está em movimento, tendendo a pará-lo. A força de atrito estática é variável, depende da força que nós fizermos. A força de atrito cinética não. Uma vez o corpo em movimento, essa força ela é constante. Portanto, definimos duas regiões para o atrito. O atrito estático, quando o corpo está em repouso, e o atrito cinético, quando o corpo está em movimento. Vamos entender isso numericamente? Considere, então, um corpo cuja a força de atrito estática máxima é de 3 newton. Vamos analisar aqui o gráfico da FAT por F. Então, se não fizermos força nenhuma, o corpo estará em repouso. Se não houver F, o corpo estará em repouso. A FAT vai valer zero. Ela tem que ser igual a F para que o corpo esteja em repouso. Se fizermos uma força de 1 newton, o corpo continuará em repouso, porque é menor do que a força de atrito estática máxima. Então, a força de atrito estática valerá 1. Tem que ser igual, para que o corpo esteja em repouso. Se fizermos uma força de 2 newtons, é menor do que a força de atrito estática máxima. O corpo continua em repouso e a força de atrito estática também valerá 2 newtons.
E se fizermos uma força de 3 newtons? O corpo agora ele começa a balançar, ele fica na iminência do movimento e a força de atrito estática valerá 3 também, que é a força de atrito estática máxima. Qualquer força superior a 3 newtons fará com que o corpo se mova e ele, em movimento, estará sujeito, então, a uma força de atrito cinética constante. Se fizer uma força de 5 newtons, a FAT valerá 2,8 newtons. Se fizermos uma força de 100 newtons, a FAT valerá 2,8 newtons. Entendido? Vamos fazer um exercício? Antes disso, a formulazinha, querido. Essa força de atrito ela é proporcional à reação do apoio, a normal. A constante de proporcionalidade aqui é o μ, é o coeficiente de atrito, que depende do grau de acabamento entre as superfícies. Veja, um Jeep ele tem um pneu adequado para se movimentar numa estrada de terra. Ele tem um coeficiente de atrito. Os pneus têm um coeficiente de atrito adequado para a estrada de terra. Na estrada de terra ele pode andar 120, 150 km por hora, mas se for fazer isso no asfalto, é perigoso para o Jeep, porque o coeficiente de atrito do pneu para o asfalto é diferente. Então, o carro que anda no asfalto tem um coeficiente de atrito, o pneu dele tem um coeficiente de atrito adequado para o asfalto. Ele pode andar 120, 150 km por hora. Mas, se ele for para uma estrada de terra, o coeficiente de atrito já não é adequado. É por isso que os pilotos de corrida, eles trocam os pneus quando começa a chover, para adequar o coeficiente de atrito dos pneus ao solo, seco e molhado, que são diferentes. O coeficiente de atrito estático é sempre maior que o coeficiente de atrito cinético. Então vejam, quando o freio ABS faz com que o carro pare numa distância menor, ele tem uma frenagem menor, porque utiliza-se o coeficiente de atrito estático. Quando se freia com o freio ABS, a força de atrito que age é a força de atrito estática. O freio normal, aquele freio anterior, quando ainda não havia o ABS, aquele freio já tem o coeficiente de atrito cinético. Ele imprime no carro, aplica no carro uma força de atrito cinética, que é menor, por isso que o carro percorre uma distância maior para parar. Vamos fazer uns exercícios? Eu peguei um exercício que serve para revisar bastante coisa. Um bloco de massa 5 kg repousa inicialmente sobre uma superfície horizontal, tal que os coeficientes de atrito estático e cinético entre o bloco e a superfície são meio e 0,3 respectivamente. Uma força F horizontal e para direito passa a atuar no bloco. Determine. Como eu disse, é um exercício em que posso aproveitar para trabalhar, para revisar vários conceitos, várias ideias, várias ferramentas matemáticas. Uma representação gráfica das forças. É importante saber fazer o diagrama de forças. Temos solo horizontal, temos o bloco, temos a força-peso, temos a força normal, o peso é a terra atraindo esse bloco para o centro, a normal é a reação do apoio ao esforço que o bloco faz nele, tem uma força F horizontal e para a direita, e para a esquerda vai ter uma força de atrito estática. Não tem mais nenhuma força agindo aí. Qual é o peso do bloco? O peso é massa vezes gravidade. A massa foi dado 5 kg, vamos considerar a gravidade 10, então o peso é igual a 50 newtons. A reação normal. Bem, não existe movimento na vertical, então a força resultante Y é igual a zero. Nesse caso, normal tem que ser igual ao peso, normal é igual a 50 newtons. Há um equívoco que faz alguns alunos acharem que a normal é sempre igual ao peso. Não é não. A normal só vai ser igual ao peso quando não existirem forças inclinadas. Às vezes a normal é diferente do peso. A força de atrito estática máxima.
Veja, é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. E o coeficiente de atrito estático foi dado. Nem sempre eles escrevem no enunciado qual é o estático, qual é o cinético. Mas lembre, o estático é sempre o maior. Vamos substituir? O coeficiente de atrito estático é meio, a normal é 50. Então, a força de atrito estática máxima, também chamada de força de destaque, é 25 newtons. Essa é a força mínima para que o bloco entre em movimento. Continuando com o mesmo exercício, qual é a força de atrito cinético? Bem, a força de atrito cinético é o μ cinético vezes a normal. Foi dado ali o coeficiente de atrito cinético, 0,3. Então, 0,3 vezes 50, que é a normal, 15 newtons. Depois que o corpo entrar em movimento, não importa a força que se faça, a força de atrito cinética será sempre igual a 15 newtons. A força de atrito para F igual a 10. Ora, F igual a 10 é menor do que a força de atrito destaque, a força de atrito estática máxima. Então o corpo estará em repouso e a FAT valerá 10 newtons. A força de atrito para F igual a 20 newtons. 20 newtons também é menor do que a força de atrito destaque, que é de 25 newtons. Logo, o corpo permanecerá em repouso e a FAT valerá 20 newtons. E se a força de atrito for 30 newtons? 30 newtons está acima da força de atrito estática máxima, que é 25 newtons. Então aqui o corpo estará em movimento e quem valerá é a força de atrito cinética, 15 newtons. Se a força for 50 newtons, força de atrito cinética, 15 newtons. Se a força for 1000 newtons, força de atrito cinético, 15 newtons. A força de atrito cinética é constante para qualquer valor de F. A força mínima capaz de colocar o bloco em movimento, 25 newtons, é a força de destaque. Depois que o corpo entrou em movimento, se a gente manter uma força igual à força de atrito estática máxima, o corpo permanece em MRU, porque a força resultante sobre ele será nula. Vamos continuar com esse exercício ainda? Qual será a aceleração se F for 35 newtons? F 35 newtons é maior do que a força de atrito estática, o corpo estará em movimento. Sabemos que força resultante é massa vezes aceleração. Bem, mas qual é a força de atrito que está agindo aqui? Força de atrito cinética. O corpo está em movimento. Então, F menos força de atrito cinética é igual a massa vezes aceleração. A força é 35, a força de atrito cinética é 15, a massa é 5. Chegamos a uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Exercitar-se deixa forte e inteligente. Não vacila, exercita. Mente sã em corpo são. Vamos fazer mais um? É o 13. Então veja, nós temos aí uma situação em que há dois blocos, um de 8 kg e outro de 7 kg, numa superfície horizontal. E há uma força F que está empurrando o corpo maior, o corpo de 8 kg para a direita. É lógico que os dois vão se mover. Então o coeficiente de atrito cinético vale 0,3. Queremos saber a intensidade da força de atrito em cada um dos blocos. Sabemos o quê? Que força de atrito cinética é coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Então, a FAT 1, coeficiente de atrito cinético vezes a normal 1. Tem aqui o peso de 1, que é o quê? Massa vezes gravidade, 8 vezes 10, 80. A normal 1, que vai ser igual ao peso 1, porque não existe nenhuma outra força inclinada e não há movimento na vertical. Substituindo 0,3 vezes 80, 24 newtons. Bem, para a força de atrito no bloco 2, coeficiente de atrito cinético vezes a normal 2. Então, o peso 2, massa 2 vezes gravidade, 7 vezes 10, 70. E a normal 2 será igual o peso 2. O peso 2, não é verdade? 0,3 vezes 70. Portanto, 21 newton. A aceleração dos blocos, eu dei um truque para vocês. Considere os dois blocos como se fosse um só, 1 mais 2.
e vamos desenhar o diagrama de forças. Você tem o F empurrando para a direita e tentando fazer eles não se movimentarem, tem a FAT 1, tem a FAT 2. Então, a força resultante, massa vezes aceleração, é o F menos FAT 1 menos FAT 2, que é igual a massa 1 mais massa 2 vezes aceleração. Substituindo os valores, F foi dado no enunciado, 495, FAT 1 nós calculamos, 24 newtons, FAT 2 nós calculamos, 21 newtons, as massas estão indicadas no bloquinho, 8 e 7, fazendo essa conta, encontramos uma aceleração de 30 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração para os dois blocos. Olha, para sabermos a intensidade da interação entre os blocos, os pares ação e reação, precisamos isolar os blocos, olhar para cada um deles separadamente. Vamos desenhar o diagrama de força para cada um? No corpo 1 tem a força F que empurra para a direita e tem também a FAT 1. No bloco 2 tem a força de atrito 2 que tenta impedir ele de se movimentar. Só que o bloco 1 empurra o bloco 2. E o bloco 2 empurra o bloco 1, com uma força de mesma intensidade, mesma direção, mas no sentido contrário. Para achar esses Fzinhos, para achar esses pares ação e reação, basta aplicar a segunda lei de Newton para um dos blocos. Vamos aplicar para o bloco 1? O que nós temos no bloco 1? Ó? F menos F1 menos o Fzinho é igual a M1 vezes A. Substituindo, temos o F, temos a força de atrito em 1, queremos saber o Fzinho, temos a massa do 1, temos a aceleração. Então, quer dizer que esta ação aí do bloco 1 sobre o bloco 2 vale 231 newtons. Se isolasse o bloco 2, encontraríamos o mesmo resultado. Ficaria como? Fzinho menos F2 é igual a massa do 2 vezes a aceleração. Façam, treinem, exercitem. Quando visamos um objetivo, sempre aparecerão diversos obstáculos, atritos, tentando impedir sua realização. A intensidade desses obstáculos depende da reação de nosso meio, a normal, e das nossas atitudes e talentos. Vamos fazer uma leitura mais humana da força de atrito? Você quer fazer uma faculdade, medicina, ITA, IME, uma faculdade. É claro que diversas dificuldades você vai ter que encarar. Você vai ter que estudar bastante. Você vai ter que encarar o frio na barriga, a insegurança. Você vai ter que se preparar bastante. Existem diversas dificuldades a serem vencidas, além das lacunas intelectuais, pedagógicas, às vezes dificuldades até financeiras. Mas essas dificuldades, elas dependem do quê? Do apoio que você tem do meio, do quanto a sua família pode te ajudar, do quanto seus amigos podem te ajudar, do meio em que você vive, da reação do meio. As escolas que você frequentou, o quanto você conseguiu aproveitar dessas escolas. E há uma constante, que é você, suas atitudes, suas garras. Então, o mais importante aqui para vencer os atritos é a constante, que somos nós mesmos. E é claro, um meio pode favorecer ou dificultar. Oxalá o meio de vocês favoreçam. Podemos vencer todos os atritos, desde que saibamos aproveitar o que o nosso meio nos oferece e tenhamos atitudes e talentos para isso. Pois lembrem-se, o que torna um sonho impossível é a inércia do sonhador. Um beijão no coração de todos. Gostou? Aprendeu bastante? Deixa um like. Aprendeu bastante? Compartilha com outros. Precisamos combater o analfabetismo político, o analfabetismo digital e o analfabetismo científico. Vamos melhorar o mundo que nos rodeia, nos tornando cada vez melhores? Obrigado pela atenção de todos.